Prepare-se para ouvir uma das histórias mais chocantes da Bíblia. Hoje vamos explorar o capítulo 19 do livro de Juízes, uma narrativa que revela as trevas e a depravação da humanidade quando se afasta de Deus. Imagine uma época antiga, antes que Israel tivesse um rei para guiar o povo. Era um tempo de caos, onde cada pessoa fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, sem uma liderança central ou moral clara. Esta história nos transporta para um cenário sombrio e perturbador, mostrando o que acontece quando a sociedade se desvia do caminho da justiça e da bondade. É uma história que choca, mas também serve como um poderoso lembrete da importância de vivermos de acordo com os princípios divinos. Vamos começar a jornada por essa narrativa densa e cheia de lições. Imagine-se sentado ao redor de uma fogueira, ouvindo as palavras de um ancião sábio que nos conta sobre um levita e sua concubina, personagens centrais dessa história. Enquanto as chamas dançam, as palavras começam a pintar uma imagem vívida na sua mente. A história começa com um levita que vive nas montanhas de Efraim, uma região pitoresca, mas também isolada. Esse homem, cujo nome não é mencionado, tem uma concubina, uma mulher que ele ama e que vem da cidade de Belém de Judá. Mas algo acontece, e a concubina decide deixar o levita, voltando para a casa de seu pai em Belém. O levita, depois de 4 meses de saudade e preocupação, decide que não pode viver sem ela. Ele prepara sua jornada e viaja para Belém, determinado a trazê-la de volta. Este é apenas o começo de uma série de eventos que revelarão a profundidade da depravação humana e a necessidade desesperada de justiça e liderança moral. Nos tempos em que não havia rei em Israel, a vida era incerta e muitas vezes caótica. Sem uma liderança forte para guiar o povo, cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Foi nesse contexto de desordem e incerteza que a nossa história se desenrolou. Em uma região remota e montanhosa de Efraim, vivia um homem chamado Levita. Ele era um membro da tribo de Levi, uma tribo designada para servir como sacerdotes e assistentes no culto a Deus. Os levitas eram respeitados por suas funções sagradas, mas também levavam uma vida modesta e muitas vezes solitária. Este levita em particular tinha uma concubina, uma mulher que ele amava e cuidava. Ela vinha de Belém de Judá, uma cidade famosa por sua história e rica em tradições. A concubina era uma jovem de grande beleza e inteligência, mas também tinha um espírito inquieto. A vida com o levita nas montanhas era tranquila, mas também isolada, e por vezes solitária. O relacionamento entre o levita e sua concubina era complexo. Embora ele a amasse profundamente, as pressões e desafios da vida naqueles tempos difíceis muitas vezes colocavam tensão entre eles. A concubina, desejando mais conexão com sua família e talvez buscando um ambiente mais familiar, decidiu um dia deixar o levita e retornar à casa de seu pai em Belém. Essa decisão não foi fácil para o levita. Ele sentiu a perda e a dor da separação intensamente. Durante 4 longos meses, ele pensou nela constantemente, lembrando-se dos momentos felizes que compartilharam e sentindo a dor da ausência dela. A cada dia que passava, a saudade crescia mais forte, até que ele não pôde mais suportar. Decidido a trazer sua amada de volta, o levita preparou-se para a viagem. Ele arrumou suas coisas, pegou um jumento para carregar os suprimentos e partiu em direção a Belém. A jornada era longa e cheia de perigos, mas seu amor e determinação eram maiores que qualquer obstáculo. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para reunir-se com a mulher que amava. Ao chegar a Belém, ele foi recebido pelo pai da concubina, que ficou surpreso e feliz ao vê-lo. O pai, compreendendo a dor e a determinação do levita, acolheu-o com hospitalidade e generosidade. Ele insistiu para que o levita ficasse alguns dias, oferecendo comida, bebida e um lugar para descansar. Durante esses dias, o levita e a concubina conversaram, resolveram suas diferenças e reacenderam o amor que sentiam um pelo outro. Assim, com o coração mais leve e a esperança renovada,
o levita se preparou para levar sua concubina de volta para casa. Mas a viagem de retorno seria o começo de uma série de eventos trágicos e terríveis, que revelariam as profundezas da depravação humana e nos lembrariam da importância de uma vida guiada pelos princípios divinos. Um dia, a concubina, que vinha de Belém de Judá, tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Sentindo-se isolada e talvez sufocada pela vida nas montanhas de Efraim, ela decidiu deixar o levita e voltar para a casa de seu pai em Belém. Esse não foi um ato impulsivo, mas sim uma decisão carregada de sentimentos e conflitos internos. Imagine a cena. A concubina, em uma manhã fria e silenciosa, arruma suas poucas posses. Ela olha ao redor da modesta casa que compartilhava com o levita, lembrando-se dos momentos felizes e das promessas feitas. Com o coração pesado, ela parte, atravessando as colinas e vales que a levariam de volta à sua cidade natal. Ao chegar em Belém, a concubina foi recebida com braços abertos por seu pai. Ele ficou feliz em tê-la de volta em casa, onde ela poderia encontrar consolo e segurança. Por 4 meses, ela ficou na casa de seu pai, tentando reconstituir sua vida e encontrar paz. Durante esse tempo, ela refletiu sobre sua decisão, pesando as razões que a levaram a partir contra os sentimentos que ainda nutria pelo levita. Enquanto isso, o levita, sozinho em Efraim, sentia profundamente a ausência dela. Cada dia que passava sem sua companhia parecia um fardo insuportável. Ele refletia sobre o que poderia ter feito de diferente e sentia a dor de um coração partido. O silêncio da casa, que antes ressoava com risos e conversas, agora era um lembrete constante de sua perda. Depois de 4 longos meses de saudade e reflexão, o levita tomou uma decisão resoluta. Ele não podia continuar sem ela. O amor que sentia era mais forte do que qualquer ressentimento ou mágoa. Determinado a trazer sua amada de volta, ele preparou-se para a jornada. Ele arrumou suas coisas, pegou um jumento para carregar os suprimentos necessários e partiu em direção a Belém. A viagem não foi fácil. Ele teve que atravessar terrenos difíceis e enfrentar os perigos das estradas. Mas, em cada passo, ele era motivado pelo desejo de reunir-se com sua concubina. Finalmente, após uma longa e exaustiva jornada, ele chegou à casa do pai dela. Ao vê-lo, o pai da concubina ficou surpreso, mas também tocado pela determinação do levita. Ele o recebeu com hospitalidade e generosidade, insistindo para que ele ficasse alguns dias. Durante esse tempo, o levita e a concubina tiveram a oportunidade de conversar, resolver suas diferenças e reacender o amor que sentiam um pelo outro. Assim, com o coração mais leve e a esperança renovada, o levita se preparou para levar sua concubina de volta para casa. No entanto, eles estavam longe de imaginar os eventos trágicos que se seguiriam, revelando as profundezas da depravação humana e destacando a importância de uma vida guiada pelos princípios divinos. Depois de uma longa e cansativa jornada, o levita chegou à cidade de Belém, onde a concubina havia buscado refúgio. Ao se aproximar da casa do pai dela, o coração do levita bateu mais rápido, misturando ansiedade e esperança. Ele bateu na porta e, ao ser recebido, deparou-se com o olhar surpreso, mas acolhedor, do pai da concubina. O pai, ao ver o levita, sentiu uma mistura de alívio e alegria. Ele compreendia a dor e a determinação que tinham trazido o levita até ali, e imediatamente ofereceu-lhe uma calorosa recepção. O levita foi convidado a entrar e sentar-se, e em pouco tempo, um banquete foi preparado. O pai da concubina fez questão de oferecer o melhor que tinha, demonstrando hospitalidade e respeito. Durante a refeição, a atmosfera era carregada de emoção. O pai da concubina, com um sorriso gentil, insistiu para que o levita ficasse alguns dias. Ele queria garantir que sua filha e o levita tivessem tempo para conversar, resolver suas diferenças e talvez reacender a chama do amor que antes compartilhavam. O levita, embora ansioso para retornar a Efraim com sua concubina, aceitou o convite.
Ele sabia que essa estadia poderia ser uma oportunidade valiosa para restaurar a relação e curar as feridas do passado. Assim, ele se instalou na casa, onde foi tratado com grande generosidade e cuidado. A cada dia, o pai da concubina mostrava-se mais hospitalário. Ele providenciava refeições deliciosas, confortáveis acomodações e um ambiente de paz e reconciliação. O levita e a concubina passavam horas conversando, relembrando os bons momentos e enfrentando as questões que os haviam separado. Havia risos, lágrimas e uma profunda reflexão sobre o futuro. A hospitalidade do pai da concubina não era apenas uma demonstração de boas-vindas, mas também um símbolo de esperança. Ele queria que sua filha fosse feliz e acreditava que o levita, apesar dos desafios, era o homem que poderia proporcionar essa felicidade. Sua generosidade e acolhimento criaram um ambiente onde o amor e a compreensão poderiam florescer novamente. No entanto, após 5 dias de estadia, o levita sentiu que era hora de partir. Ele agradeceu ao pai da concubina pela hospitalidade e se preparou para a jornada de volta a Efraim, agora acompanhado por sua amada concubina. O pai, embora triste em ver sua filha partir novamente, estava contente em ver que ela voltaria com alguém que claramente se importava profundamente com ela. Assim, com o coração cheio de esperança renovada, o levita e sua concubina partiram de Belém, prontos para começar uma nova fase de suas vidas. Mal sabiam eles que essa jornada de retorno estaria repleta de desafios e eventos trágicos que testariam sua fé e resiliência de maneiras inimagináveis. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, o pequeno grupo finalmente deixou Belém, sabendo que tinham um longo caminho pela frente. A jornada não seria fácil, especialmente começando tão tarde no dia, mas a determinação de retornar para casa era forte. O levita, sua concubina e o servo seguiram pelas estradas empoeiradas, com o jumento carregando seus pertences. Conforme avançavam, a noite começava a envolver a terra com sua escuridão. Eles sabiam que precisavam encontrar um lugar seguro para passar a noite. Logo, chegaram às proximidades de Jebus, que mais tarde seria conhecida como Jerusalém. Jebus era uma cidade importante e bem estabelecida, mas não fazia parte das cidades israelitas naquela época. O levita, preocupado com a segurança e a hospitalidade que poderiam encontrar em uma cidade não israelita, decidiu que era melhor não permanecer ali. Ele sabia que as normas de hospitalidade e a proteção oferecida poderiam não ser as mesmas que nas cidades israelitas. Mesmo cansados e com a noite se aprofundando, eles optaram por continuar a viagem. A estrada à frente era incerta e cheia de perigos. Enquanto viajavam pela escuridão, os sons da noite se intensificavam, e cada sombra parecia esconder uma ameaça. O levita, guiando seu pequeno grupo, manteve-se vigilante, determinado a encontrar um lugar seguro para descansar. Finalmente, avistaram as luzes de uma pequena cidade benjamita chamada Gibeá. Exaustos e necessitando de um lugar para passar a noite, decidiram que Gibeá era a melhor opção. Esperavam encontrar a hospitalidade que não haviam sentido segurança em buscar em Jebus. Assim, com esperança renovada e cansaço extremo, dirigiram-se para a praça central de Gibeá, onde esperavam ser recebidos por alguém disposto a oferecer abrigo. A chegada a Gibeá marcaria o início de uma série de eventos que revelariam a verdadeira profundidade da corrupção e da maldade que havia se infiltrado em Israel. A decisão de não ficar em Jebus parecia prudente na hora. Mas o que estava por vir em Gibeá mostraria que, mesmo entre seu próprio povo, a depravação e a violência podiam ser igualmente devastadoras. Com o cair da noite, o pequeno grupo formado pelo levita, sua concubina e o servo finalmente avistou as luzes tênues de Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim. Exaustos da jornada e ansiosos por encontrar um lugar seguro para descansar, eles entraram na cidade. As sombras das construções antigas dançavam sob a luz das estrelas, e das poucas tochas que iluminavam a cidade,
criando um cenário ao mesmo tempo acolhedor e misterioso. Em tempos antigos, era costume que viajantes fossem acolhidos pelos habitantes das cidades, que ofereciam hospitalidade aos que precisavam. Com essa esperança, o levita, sua concubina e o servo dirigiram-se à praça central de Gibeá. Era um espaço aberto e geralmente o ponto de encontro onde os moradores se reuniam e onde os viajantes esperavam ser convidados para passar a noite. O levita olhou ao redor, observando as casas que cercavam a praça. As portas estavam fechadas e as janelas escuras. Ele tentou manter a esperança, lembrando-se das histórias de hospitalidade generosa em Israel. O grupo acomodou-se em um canto da praça, tentando se proteger do frio da noite que começava a se intensificar. Enquanto aguardavam, o levita não podia deixar de sentir uma crescente inquietação. As horas passavam e nenhum morador se aproximava. A praça, que deveria ser um lugar de encontro e acolhimento, parecia desolada e inóspita. A concubina e o servo tentavam se aquecer, sentados próximos um do outro, enquanto o levita se mantinha atento a qualquer sinal de movimento. A noite avançava lentamente, e a esperança de encontrar um anfitrião começava a desvanecer. As sombras se alongavam e a escuridão se tornava mais profunda. O silêncio era quebrado apenas pelos sons distantes de animais noturnos e pelo sussurro do vento. Então, finalmente, um homem idoso apareceu, retornando do campo após um longo dia de trabalho. Ele percebeu o pequeno grupo na praça e se aproximou, curioso e preocupado. Ao ver o levita e sua companhia, ele compreendeu imediatamente a situação. Com um semblante gentil, o homem perguntou de onde vinham e o que os trazia a Gibeá. O levita explicou que estavam de passagem, retornando para sua casa em Efraim, e que precisavam de um lugar seguro para passar a noite. O velho homem, percebendo a necessidade e a vulnerabilidade dos viajantes, ofereceu-lhes hospedagem em sua própria casa. Ele sabia que, apesar de ser costume acolher estrangeiros, a cidade nem sempre era segura, especialmente à noite. O idoso os conduziu até sua humilde morada, onde os recebeu com calor e generosidade. Ele providenciou água para que lavassem os pés e preparou uma refeição simples, mas nutritiva, para que recuperassem as forças. Naquela noite, o levita, sua concubina e o servo encontraram um breve momento de paz e segurança sob o teto do hospitaleiro ancião. No entanto, essa tranquilidade seria curta. O que começou como um gesto de bondade e hospitalidade em Gibeá se transformaria em uma noite de terror e violência, revelando a verdadeira face da maldade que havia permeado a cidade. Esta noite marcaria um ponto de virada na história, levando a eventos que abalaram toda a nação de Israel. Enquanto comiam, o velho se sentou com eles compartilhando histórias de sua vida e ouvindo as suas. A conversa fluiu naturalmente, e por um momento, todos puderam esquecer as preocupações e desfrutar da companhia um do outro. A bondade e a hospitalidade do velho criaram um ambiente de paz e segurança, algo que os viajantes não sentiam há muito tempo. No entanto, mesmo com a tranquilidade daquela noite, uma sombra de inquietação pairava no ar. O levita não podia deixar de pensar nos perigos que poderiam estar à espreita fora das paredes daquela casa acolhedora. Ele agradeceu silenciosamente ao velho por sua generosidade, mas sabia que a jornada estava longe de terminar e que desafios maiores ainda os aguardavam. Essa noite na casa do velho hospitaleiro seria lembrada como um raro momento de compaixão e bondade em meio à escuridão que cercava Gibeá. Mal sabiam eles que os eventos que se seguiriam na cidade revelariam uma face ainda mais sombria da humanidade, testando a fé e a resiliência de todos os envolvidos. A paz na pequena casa do velho hospitaleiro foi um alívio bem-vindo para o levita, sua concubina e o servo. A noite estava tranquila e o calor da lareira proporcionava um conforto muito necessário. No entanto, essa tranquilidade foi interrompida de forma abrupta e perturbadora. Enquanto a noite se aprofundava e os viajantes tentavam relaxar após o dia exaustivo,
um som inquietante começou a se formar fora da casa. Primeiro, era apenas um murmurinho distante, mas logo evoluiu para gritos e batidas fortes na porta. O velho homem, de olhos arregalados e expressão preocupada, dirigiu-se rapidamente à entrada para averiguar o que estava acontecendo. Do lado de fora, um grupo de homens, conhecidos por sua perversidade e violência, estava reunido e exigindo a entrega do levita. A situação rapidamente se tornou uma cena de pânico e medo. Esses homens de moralidade corrompida e intenções malignas estavam decididos a abusar do levita, mostrando uma completa falta de respeito pela hospitalidade e pela dignidade humana. O velho hospitaleiro, com o coração acelerado, tentou acalmar a situação. Ele se aproximou da porta e, com um tom de voz que misturava firmeza e desespero, implorou aos agressores que se afastassem. Ele tentou explicar que o levita estava sob sua proteção e que não permitiria que lhe fizessem mal. Mas as súplicas e argumentos do velho foram em vão. A pressão do grupo de homens se intensificava. Eles bateram na porta com força, tentando forçar a entrada, e suas vozes se tornaram cada vez mais ameaçadoras. A casa, que antes era um refúgio de conforto, agora estava cercada por um círculo de terror e desespero. O levita, ao ouvir o tumulto e perceber a gravidade da situação, sentiu uma onda de pavor. Ele sabia que estava em perigo e que a segurança proporcionada pela hospitalidade do velho estava sendo ameaçada. A concubina e o servo também estavam aterrorizados, cientes de que a violência que se aproximava poderia atingir a todos ali dentro. Desesperado para proteger sua família e a si mesmo, o levita tentou negociar com os homens do lado de fora. Ele ofereceu uma solução horrível para o dilema, tentando desviar a atenção dos agressores. Ele disse que estava disposto a entregar sua concubina em vez de si mesmo, na esperança de que isso pudesse aplacar a fúria dos homens e salvar a sua própria vida. Esse foi um ato de desespero, revelando a profunda crise moral e a falta de opções diante da ameaça iminente. O velho hospitaleiro, embora horrorizado com a proposta do levita, se viu preso entre a necessidade de proteger seus hóspedes e a pressão dos homens perversos. Ele tentou mais uma vez convencer os agressores a se retirar, oferecendo-lhes a própria filha e a concubina do levita como alternativa. Enquanto a situação se desenrolava, a tensão dentro da casa atingiu seu ponto máximo. O medo e a ansiedade tomaram conta de todos, e o grito dos agressores do lado de fora ecoava através das paredes. A atmosfera estava carregada de um terror palpável, e a incerteza sobre o que aconteceria a seguir fazia com que cada minuto se arrastasse. A noite estava longe de terminar, e o que se desenrolaria a seguir seria um evento de tal brutalidade e injustiça que marcaria para sempre o destino do levita, sua concubina e a própria cidade de Gibeá. A situação fora da casa do velho hospitaleiro estava se tornando cada vez mais desesperadora. Os gritos e batidas na porta continuavam, e a tensão se espalhava pelo pequeno abrigo. O velho homem, com uma expressão de pânico e determinação, sabia que precisava fazer algo drástico para proteger os viajantes e salvar a situação. Com a mão trêmula, ele se dirigiu até a porta, tentando manter a calma diante dos homens enfurecidos que cercavam a casa. A escuridão da noite e o barulho ensurdecedor tornavam a cena ainda mais aterrorizante. O velho sabia que a vida de seus hóspedes estava em jogo, e sua própria segurança também estava ameaçada. Ele abriu a porta com cautela, deixando uma pequena abertura para se comunicar com os homens fora. A luz da lareira iluminava parcialmente seu rosto, revelando o medo e a determinação em seus olhos. Com uma voz que tentava transmitir confiança, o velho tentou negociar com os homens. "Por favor, escutem-me." Ele começou, sua voz tremendo, mas cheia de urgência. "Não façam mal a estes viajantes. Eles são apenas de passagem e não merecem sofrer por causa de vocês." Os homens, implacáveis em sua perversidade, continuaram a exigir que o levita fosse entregue a eles. Eles não mostraram nenhuma intenção de recuar ou de ouvir qualquer argumento.
O velho sabia que precisava oferecer algo mais convincente para afastar a ameaça. Desesperado para salvar os viajantes e manter a segurança da casa, o velho fez uma proposta chocante. Ele ofereceu a própria filha e a concubina do levita como alternativa ao levita, na esperança de que isso pudesse desviar a fúria dos agressores. A proposta, embora desesperada e moralmente questionável, era uma tentativa de apaziguar os homens e proteger o levita. Eu ofereço minha própria filha e a concubina deste homem em vez dele, disse o velho, sua voz cheia de dor e vergonha. Tratem-nas como quiserem, mas por favor deixem esse homem em paz. A proposta do velho era uma tentativa angustiante de negociar a segurança de seus hóspedes e de evitar a violência. A filha do velho e a concubina do levita, ouvindo a negociação, estavam aterrorizadas, sabendo que poderiam se tornar vítimas dessa decisão desesperada. No entanto, os homens perversos fora da casa não foram comovidos pela oferta. Eles continuaram a bater na porta com ainda mais força e a gritar exigências, ignorando completamente o apelo do velho. O grupo de agressores estava determinado e irredutível, mostrando que suas intenções eram muito mais sombrias e cruéis do que qualquer oferta poderia remediar. A tentativa de negociação do velho não teve efeito. Os homens, movidos por um desejo de violência e depravação, estavam além de qualquer lógica ou razão. A situação estava prestes a atingir um ponto de ruptura, e o velho, o levita, sua concubina e o servo estavam todos à beira do desespero. Enquanto o caos continuava fora da casa, o velho, com o coração pesado, sabia que suas opções estavam se esgotando. O que antes parecia uma tentativa de salvar o levita, agora estava se transformando em uma noite de terror absoluto para todos envolvidos. Com a situação se deteriorando rapidamente e a pressão dos homens perversos intensificando-se, o desespero tomou conta do levita. A proposta de oferecer a concubina e a filha do velho como alternativa ao seu próprio sofrimento não teve efeito, e os homens continuaram a exigir o levita. Percebendo que a violência iminente era inevitável, o levita tomou uma decisão terrível, motivada por um profundo pavor e desespero. Com o coração pesado e o espírito atormentado, o levita se dirigiu ao velho hospitaleiro e pediu permissão para entregar sua concubina aos agressores. O velho, embora horrorizado, compreendeu que a situação estava fora de controle e, com uma expressão de impotência, permitiu que o levita tomasse essa decisão desesperada. O levita, com uma mistura de culpa e resignação, foi até a porta e, com um gesto lento e doloroso, entregou a concubina aos homens que estavam do lado de fora. Ele sabia que estava fazendo algo inimaginável, mas a pressão dos agressores e o medo pela própria vida o levaram a essa decisão trágica. A concubina, que havia sido uma figura central de conforto e apoio ao levita, foi forçada a enfrentar uma noite de horror indescritível. Os homens, movidos por uma maldade sem limites, a arrastaram para fora da casa e a submeteram a uma noite de abusos cruéis e implacáveis. O som de seus gritos de dor e desespero ecoava pela noite, uma melodia de sofrimento que refletia a brutalidade da situação. A noite se arrastou com uma lentidão agonizante e a concubina, enfraquecida e desamparada, continuou a sofrer sob a violência dos agressores. O amanhecer trouxe pouco alívio. Quando a luz do dia começou a dissipar a escuridão, o horror da noite anterior se tornou evidente. Ao romper da manhã, a concubina foi encontrada caída na porta da casa do velho, sua vida finalmente se apagando após uma noite inteira de crueldade e abuso. O levita, ao descobrir o que havia acontecido, ficou devastado. A imagem de sua concubina, abatida e sem vida, chocou-o profundamente e deixou uma marca indelével em seu coração. A dor e a culpa pela decisão que tomou e pelas consequências terríveis que se seguiram eram esmagadoras. Ele havia tentado salvar a própria vida, mas o custo foi a vida de alguém que ele deveria ter protegido. O velho hospitaleiro, também profundamente perturbado, tentou consolar o levita, mas as palavras eram insuficientes para aliviar o peso da tragédia.
A cidade de Gibeá, que deveria ter sido um lugar de refúgio e segurança, agora se tornava o cenário de uma noite de horror que abalaria a todos. Essa manhã trouxe uma realidade cruel e sombria para o levita e para todos os envolvidos. A história da concubina e a terrível noite em Gibeá revelam não apenas a depravação e a violência de alguns, mas também a necessidade urgente de justiça e redenção em um mundo marcado pela escuridão e pela crueldade. Quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, o levita acordou com um peso esmagador no coração. A noite passada havia sido um pesadelo que parecia não ter fim, e a consciência de que sua concubina havia sofrido uma violência terrível pairava sobre ele. O amanhecer trouxe uma sensação de urgência e tristeza indescritíveis. Ele sabia que precisava enfrentar a realidade cruel de sua decisão. Ao sair da casa do velho hospitaleiro, o levita estava cheio de uma ansiedade sombria. Seus passos eram lentos e hesitantes, e o som das batidas de seu coração parecia ensurdecedor. O ar fresco da manhã parecia gélido e indiferente à dor que ele carregava. Quando ele se aproximou da entrada da casa, um choque profundo e devastador o aguardava. Ali, caída no chão frio e úmido, estava sua concubina. Ela estava encostada à porta da casa, suas mãos estendidas em um gesto desesperado, como se tentasse buscar ajuda até o último instante. O corpo dela estava marcado pela violência e pelo sofrimento, e o espetáculo de sua morte era um lembrete cruel da brutalidade da noite passada. O levita ficou paralisado por um momento, seu olhar fixo na figura inerte de sua concubina. A cena era um golpe direto ao seu coração, uma lembrança vívida e dolorosa do que havia acontecido. Assim que chegou em sua casa, o levita sabia que precisava fazer algo que pudesse chamar a atenção de todo o povo de Israel para a gravidade da injustiça que havia ocorrido. Ele estava determinado a fazer com que a nação inteira visse a crueldade e o sofrimento que haviam sido infligidos, na esperança de que isso pudesse incitar uma resposta coletiva e uma demanda por justiça. Com um coração pesado e uma mente perturbada, o levita tomou uma decisão que seria profundamente chocante e perturbadora. Ele sabia que suas ações seriam vistas como extremas, mas sentia que era o único meio de transmitir a magnitude da tragédia que havia enfrentado. Com uma firmeza sombria, o levita começou a cortar o corpo de sua concubina em 12 partes distintas. Cada parte representava uma seção do corpo, meticulosamente separada, enquanto ele lutava para lidar com o horror da situação. O ato era grotesco e devastador, uma manifestação extrema do sofrimento e da indignação que ele sentia. Cada corte era feito com uma precisão fria, refletindo a intensidade de sua dor e desespero. Depois de concluir a tarefa, ele preparou as 12 partes com cuidado e respeito, apesar da natureza macabra do ato. Cada pedaço foi envolvido e preparado para ser enviado. O levita sabia que esse gesto não apenas visibilizaria a tragédia, mas também enviaria uma mensagem poderosa e direta às tribos de Israel sobre a necessidade de ação e justiça. Com um sentimento de pesar e determinação, ele enviou uma parte do corpo para cada uma das 12 tribos de Israel. Os mensageiros carregavam as partes, cada uma delas servindo como um testemunho brutal e claro da violência e injustiça que haviam ocorrido. As tribos receberam os pacotes com uma mistura de choque, horror e indignação, e a notícia da tragédia se espalhou rapidamente por toda a nação. O impacto desse ato foi profundo e perturbador. As partes do corpo da concubina serviram como um grito de alerta, chamando a atenção de toda Israel para o que havia acontecido em Gibeá. O ato de enviar essas partes não era apenas um meio de buscar justiça, mas também um chamado urgente para a ação e a mudança. A resposta das tribos foi imediata e intensa. A gravidade da situação forçou uma reflexão profunda sobre a moralidade e a justiça dentro da nação. O clamor por justiça tornou-se um grito coletivo, e a indignação gerada pelo ato do levita trouxe uma luz sombria sobre a necessidade de mudança e a responsabilidade pela violência.
Essa decisão extrema do levita não só marcou o início de uma busca por justiça, mas também se tornou um ponto de virada crucial na história de Israel. A tragédia e o gesto desesperado de um homem levaram a um despertar coletivo sobre a necessidade de enfrentar a injustiça e restaurar a ordem moral dentro da nação. A chegada das 12 partes do corpo, cada uma transportando um testemunho macabro da violência em Gibeá, causou um impacto devastador em toda a nação de Israel. A cena de homens e mulheres recebendo pacotes embrulhados com horror e desespero foi um choque coletivo que reverberou profundamente por todas as tribos. Quando os mensageiros chegaram às tribos com suas cargas sinistras, o horror e a incredulidade rapidamente se espalharam. Cada parte do corpo meticulosamente dissecada e enviada como um grito desesperado por justiça trouxe uma onda de choque e repulsa. O ato do levita, embora brutal, conseguiu transmitir a gravidade da atrocidade que havia sido cometida em Gibeá. O impacto das partes do corpo foi imediato e profundo. As tribos, ao receberem essas provas horríveis, não puderam ignorar a magnitude do sofrimento e da injustiça. O clamor por justiça e uma resposta contundente tornou-se uma exigência universal. As conversas sobre o que deveria ser feito rapidamente se transformaram em um debate urgente e intenso. A decisão foi unânime. Essa atrocidade não poderia ficar impune. Os líderes das tribos se reuniram em Mispá, um lugar central e simbólico para essa assembleia decisiva. Mispá, conhecido por ser um local de importância espiritual e política, tornou-se o palco onde o destino de Gibeá e de seus habitantes seria discutido. À medida que os representantes das tribos chegavam a Mispá, a atmosfera estava carregada de tensão e determinação. Cada tribo trouxe suas próprias perspectivas e sentimentos de indignação, e o espaço rapidamente se encheu com uma sensação de urgência e resolução. O povo estava determinado a não apenas expressar seu horror, mas também a tomar medidas concretas para corrigir a injustiça que havia sido cometida. O debate em Mispá foi fervoroso e carregado de emoção. Cada tribo compartilhou seu sentimento de repulsa e a necessidade de uma ação imediata. As discussões giraram em torno da necessidade de uma resposta que não apenas buscasse justiça para a concubina, mas também enviasse uma mensagem clara de que tal violência não seria tolerada em Israel. Os líderes das tribos, com rostos sérios e vozes firmes, deliberaram sobre como lidar com Gibeá e seus habitantes. A decisão de se reunir e discutir a questão em Mispá não foi apenas um sinal de indignação, mas também uma demonstração de unidade e compromisso com a justiça. A força da reação coletiva refletia a seriedade com que as tribos estavam tratando o incidente. Ao final do encontro, um consenso foi alcançado. Gibeá deveria enfrentar as consequências de seus atos. As tribos estavam unidas na determinação de erradicar a injustiça e garantir que tal violência não se repetisse. O compromisso com a justiça se tornou um princípio fundamental na decisão de como agir. Essa reunião em Mispá marcou um ponto crucial na história de Israel. A indignação das tribos e a decisão de agir mostraram a força da unidade e a importância de enfrentar a injustiça. A resposta coletiva às atrocidades de Gibeá não apenas buscou justiça, mas também serviu como um lembrete poderoso de que a moralidade e a justiça devem ser preservadas. Com a indignação das tribos ainda ressoando após a reunião em Mispá, uma decisão crucial foi tomada. Uma ação decisiva contra a tribo de Benjamim, cujos membros estavam diretamente implicados na atrocidade de Gibeá. O clamor por justiça tornou-se um grito coletivo que não poderia ser ignorado. As tribos de Israel estavam unidas em sua determinação de responsabilizar os responsáveis e garantir que tal violência não permanecesse impune. A primeira exigência das tribos para os benjamitas foi clara e direta: entregar os homens que haviam cometido o crime brutal. Essa exigência foi feita com a esperança de resolver a questão sem recorrer à violência. Os líderes de Israel
Acreditavam que, ao entregar os criminosos, a paz poderia ser restaurada e a justiça feita de maneira adequada. No entanto, a resposta dos benjamitas foi uma recusa obstinada. Em vez de colaborar e entregar os responsáveis, os habitantes de Benjamim fecharam suas portas e se prepararam para a defesa. Eles estavam dispostos a lutar para proteger a integridade de sua tribo e resistir ao que consideravam uma injustiça contra eles. Esse ato de resistência não apenas intensificou a tensão, mas também marcou o início de uma série de eventos que levariam a um conflito devastador. Com a recusa dos benjamitas, a situação rapidamente escalou para uma guerra civil. As tribos de Israel, unidas pela indignação e pelo desejo de justiça, se prepararam para enfrentar a tribo que se recusava a cooperar. O conflito se desenrolou com uma intensidade feroz, e as batalhas foram travadas com um fervor que refletia a seriedade com que as tribos encaravam a situação. As batalhas foram sangrentas e brutais. O campo de batalha estava repleto de homens lutando com coragem e determinação, enquanto ambos os lados buscavam prevalecer. A guerra civil trouxe consigo uma onda de devastação, com milhares de homens, mulheres e crianças sofrendo as consequências da violência e do conflito. As cidades foram sitiadas, as casas destruídas, e a vida cotidiana foi transformada em um campo de batalha. A batalha entre as tribos de Israel e Benjamim não foi apenas uma questão de vingança. Era também uma luta para restabelecer a ordem e garantir que a justiça prevalecesse. A devastação que seguiu a recusa dos benjamitas em entregar os criminosos demonstrou a severidade da situação e a determinação das tribos em buscar uma solução, mesmo que isso significasse entrar em um conflito tão doloroso. Os combates se estenderam por vários dias, e a intensidade do confronto deixou cicatrizes profundas na nação. As perdas humanas foram imensas, e a tragédia da guerra civil revelou o custo terrível do desentendimento e da recusa em buscar a justiça de maneira pacífica. O sangue derramado e a destruição não apenas marcaram o terreno, mas também deixaram uma marca indelével na história de Israel. A guerra contra Benjamim foi um momento sombrio e crucial na história de Israel. A recusa dos benjamitas em entregar os responsáveis levou a uma escalada de violência que deixou um legado de sofrimento e destruição. A resolução do conflito e as consequências finais seriam um testemunho do preço da injustiça e da determinação das tribos em restaurar a ordem e a moralidade em sua terra. À medida que encerramos nossa jornada pela sombria e perturbadora história encontrada no capítulo 19 de Juízes, somos confrontados com uma narrativa que não apenas ilustra a brutalidade e a injustiça, mas também serve como um espelho para nossa própria sociedade. Esta história é mais do que um relato histórico. É um profundo lembrete dos perigos que surgem quando uma comunidade se afasta dos princípios e valores divinos. O cenário de Gibeá e a subsequente guerra civil entre as tribos de Israel são, em essência, um reflexo das consequências devastadoras da injustiça e da falta de moralidade. Quando uma sociedade deixa de seguir os caminhos de Deus, a ordem se desintegra e o caos toma conta. As atrocidades cometidas em Gibeá e a resposta desastrosa das tribos de Israel não são apenas eventos isolados. Elas são um aviso do que pode acontecer quando a justiça é abandonada e a piedade é negligenciada. Este capítulo nos desafia a refletir sobre a importância de viver de acordo com os princípios divinos. A história serve como um chamado à ação, incitando-nos a não apenas reconhecer a necessidade de justiça e responsabilidade, mas a buscar ativamente um mundo mais justo e piedoso. Ela nos lembra que a justiça não é um conceito abstrato, mas uma exigência prática e constante, que deve ser vivida e promovida em todas as áreas da nossa vida. Ao contemplarmos as escolhas e ações dos personagens dessa narrativa, somos convidados a examinar nossas próprias vidas e as estruturas de nossas sociedades. Perguntamos a nós mesmos: estamos buscando a justiça de maneira proativa? Estamos vivendo de acordo com os princípios de amor, respeito e integridade que Deus nos ensina?
Ou estamos, inadvertidamente, contribuindo para um ambiente onde a injustiça e a violência podem prosperar? Esta história também nos alerta sobre a necessidade de responsabilidade. Cada ação tem suas consequências, e a responsabilidade de buscar a justiça é uma tarefa que não pode ser ignorada. Assim como as tribos de Israel foram chamadas a agir, também somos desafiados a participar ativamente na construção de um mundo mais justo e alinhado com os valores divinos. Além disso, a narrativa de Juízes 19 nos convida a considerar a importância da reflexão contínua sobre nossos princípios e ações. Em tempos de crise e conflito, a busca pela justiça e pela piedade deve ser mais do que uma resposta reativa. Deve ser uma parte fundamental de nossa vida cotidiana. Devemos nos esforçar para ser agentes de mudança positiva, comprometidos com a construção de uma sociedade que reflete a bondade e a justiça de Deus. Em última análise, a história de Gibeá e da guerra civil entre as tribos de Israel é um lembrete sombrio, mas necessário, do custo da ausência de Deus e da necessidade imperiosa de viver em conformidade com seus princípios. Esperamos que este relato te inspire a refletir profundamente sobre a importância de buscar um caminho de justiça e piedade, não apenas em resposta a eventos de grande magnitude, mas como uma prática constante em todas as áreas da vida. Que possamos aprender com os erros do passado e trabalhar juntos para criar um futuro que honre os valores divinos e promova um mundo mais justo e compassivo.